Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. É uma grande alegria estar mais uma vez com os irmãos aqui, revê-los pelo segundo ano, né? E com essa grande responsabilidade, falar sobre o Espírito Santo, não me sinto qualificado para isso, né? E também não me sinto ainda mais com tantos. O problema de me pregar aqui, pastor William, é que o senhor arrasta pastores. Então, uma saudação especial a todos os meus colegas pastores, pastoras que estão aqui hoje, e que o Senhor possa abençoar o ministério dos irmãos, das irmãs, rica e abundantemente, assim como o pastor William, né? Pastora, se tornou um grande amigo e é uma grande alegria. Trago um abraço da nossa igreja para os irmãos, pela ocasião do 11º aniversário. Os irmãos já estão às portas da adolescência, né? Então, que o Senhor possa abençoar. Quero mandar um beijo para minha mãe e meu pai, estão lá em Vitória assistindo aqui na transmissão. Ó, um beijo minha mãezinha, meu paizinho. O Espírito Santo, a promessa que transforma, foi o tema que eu fui desafiado a trazer aos irmãos. Gostei de toda a organização, o pastor William mandou tudo bonitinho aqui. Obrigado, viu, pastor? Foi benção para mim essa parte. Eu queria começar, na verdade, lendo com os irmãos o texto base que está em João 14, verso 6. Não sei se dá para ser projetado aqui, ou você abre aí a sua Bíblia. João 14, 16 e 17 e Atos 1, 4 e 5. João 14 diz assim: E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Atos 1, 4 e 5 diz assim: Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saia de Jerusalém, e aqui quem dá a ordem é Jesus. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E aqui eu queria só trazer aos irmãos, né, os irmãos já sabem, mas aqueles que eventualmente não sabem, a profecia de Joel, que na verdade é a predição do Espírito Santo, está lá em Joel 2, verso 28 em diante. Depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, do monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Aqui o texto de Joel é uma profecia que se cumpriu parcialmente. Então nós temos a parte aí de que o Espírito foi de fato derramado, os velhos estão tendo sonhos, os jovens vão profetizar, visões, né? Essa parte nós já estamos vendo esse mover do Espírito na igreja. Agora a parte do céu se tornando sangue, fogo, nuvem, fumaça, isso aí ainda não aconteceu, isso aí vem no fim, né? Então é a parte que há de se cumprir. Mas todo aquele hoje que invoca o nome do Senhor é salvo, né? Então, essa profecia em Jesus através do Espírito Santo. E, irmãos, eu acho muito salutar. Parabéns, pastor, pela iniciativa. Nós estamos tendo igrejas e igrejas muitas vezes inchadas, que a gente vem muitas vezes pelo louvor, ou pela palavra boa, ou pela empolgação, mas a gente não está tendo conhecimento bíblico. Não estamos nos aprofundando na palavra. E muitas vezes sabemos que, apesar de o nome ser Espírito Santo, nós estamos falando de uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. E isso afeta diretamente a nossa vida cristã, porque nós não nos relacionamos com o Espírito Santo como se fosse uma pessoa. Às vezes nem falamos com ele, né?
Quer ver? Vou dar um exemplo bem bobinho aqui, né? Você está lá orando, né? Ou então nós estamos aqui agora, o pastor pregou, né? Não é assim, vai fazer apelo. Aí você começa a orar assim: Jesus, toca as pessoas, toca lá, tá? Tá certo? Não. Porque para Jesus tocar, ele tem que descer aqui e poder tocar corporeamente. Porque Jesus tem corpo, como eu e você. E Jesus não vai descer para tocar, porque ainda não chegou a hora dele voltar. Então, quem é que toca, quem é que convence, quem é que move? O Espírito Santo. Então nós temos que orar certo. Nós temos que direcionar a nossa fala, a nossa intercessão, a nossa oração de forma correta. Nós temos que entender, ai Jesus, me dá entendimento. Não, não é Jesus que dá entendimento. O papel de Jesus é salvífico. Quem te dá entendimento é o Espírito Santo. Quem te ilumina é o Espírito Santo. Mas nós estamos alheios a essas, porque nós não estudamos. E desconhecemos que o Espírito Santo sente ciúmes, a gente pode entristecê-lo. Então, pastor, Deus seja louvado. Acho que uma igreja que quer permitir, e só um detalhe aqui, tá, irmãos? Em nome de Jesus, eu vou falar aqui, não é de forma pejorativa, ao contrário. Eu, apesar de estar pastoreando uma igreja da convenção, uma igreja, pelo menos um nome tradicional ou não, mas eu creio no mover do Espírito, eu creio que o Espírito Santo tem liberdade para agir, eu creio nisso. Eu creio nisso. Só que, irmãos, hoje, infelizmente, a gente busca essa parte do Espírito Santo pelas coisas espetaculares que podem estar acontecendo. E aí isso já vai para uma questão da nossa carne. Porque na hora que o Espírito convence do pecado, ninguém cai no chão arrependido, chorando, amargurado, não é verdade? Mas na hora a gente quer lá o sapecar, né? Quer lá o... E vão falar que foi o Espírito Santo, né? Vão falar que é o Espírito Santo. E muitas vezes nós estamos só na nossa carne, só nas nossas emoções, do que propriamente dito o Espírito Santo. Então eu acho bacana essas provocações, eu acho legal nós nos questionarmos. Será que foi o Espírito Santo mesmo que fez isso? Será que o Espírito Santo vai fazer algo que é contrário à palavra? Então, se você começa a entender quem é a pessoa do Espírito Santo, biblicamente, você vai começar a ter um senso crítico, que muita coisa que está acontecendo aí fora não tem nada a ver com o Espírito Santo. É coisa do homem. É meninice de homem. Então, meus irmãos, eu acho interessante, né, já há 11 anos... Vocês estão na transição de deixar de ser juniores para adolescente, não é assim, com 12 anos. E com 12 anos, um adolescente começa a fazer questionamentos, e começa a querer saber mais, e começa a buscar mais. Então, igreja manancial, comece a buscar mais o Espírito Santo, questionando, aprendendo. Pergunte ao seu pastor, quero aprender mais biblicamente sobre isso. Amém? E que esse seminário seja esse pontapé. Porque nós conversamos aqui, né, sobre... ficar fazendo maracutaia aí para poder crescer a igreja, método, não sei o quê, né? Eu e o pastor nós vamos fazer um curso, uma imersão ele vai fazer para engolir espada e eu para cuspir fogo, né? Porque às vezes as igrejas ou os ministérios pastorais estão buscando isso, para atrair, para segurar membro, para segurar pessoas, para trazer jovens, né? Irmãos, quem dá o crescimento é quem? Espírito Santo. Se nós formos uma igreja cristocêntrica e bíblica, ele vai crescer. Se a igreja, eu estou vendo muitos aí com a camiseta de servir, né? Se a igreja de fato for uma igreja que serve, e uma igreja que prega e cumpre o ID, o Espírito Santo só vai dar crescimento, e vai crescer, e vai crescer, e vai ser bênção para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, eu deixo essa provocação para ficar aqui atrás, não, eu preciso aprender mais sobre isso. Vocês têm vários pastores aqui, homens de Deus para ensinar, mas busquem de verdade esse conhecimento. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, a promessa que traz transformação. E o texto que eu vou usar é de João 2. João 2, nós vamos ler do 1 ao 11. Esse vai ser o meu texto base aqui para essa noite, para a nossa reflexão em cima dessa questão. Será que transforma mesmo?
Será que o Espírito Santo tem poder para nos transformar, né? E que tipo de transformação é essa? Então, João 2, verso 1 diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Deus seja louvado pela sua santa palavra. Eu quero fazer uma pequena brincadeira aqui e quero ver se você sabe. Já brincou de adivinha? Quem sou eu? Já brincaram de quem sou eu? Eu vou fazendo perguntas, vocês têm que adivinhar quem é a pessoa? Sim ou não? Já? Então vamos lá. Valendo o carro do pastor. Quem acertar. Eu não falei qual pastor. Tem um monte de pastor aqui, ó. Realizei diversos milagres. Jejuei por 40 dias e 40 noites. Alimentei de forma sobrenatural pessoas. Pessoas famintas no meio de um deserto. Fui visto por pessoas após a minha morte. Fui reconhecido como um grande libertador. Realizei um ato cerimonial chamado ceia. Fui rejeitado pelo meu povo. Tinha 70 pessoas muito próximas de mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Não. Moisés. Moisés realizou diversos milagres. Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites. Moisés alimentou de forma sobrenatural uma multidão no deserto. Moisés foi visto por pessoas após a sua morte lá na transfiguração. Moisés foi reconhecido como um grande libertador. Moisés realizou lá a Páscoa, a ceia, antes de sair do Egito. Moisés foi rejeitado pelo seu próprio povo. E Moisés teve um conselho também de 70 pessoas próximas a ele. Eu estou falando de Moisés. Na verdade, isso aqui, essa brincadeira é uma provocação para falar de uma questão bíblica chamada tipologia bíblica. Vocês já estudaram? Quem já ouviu falar de tipologia bíblica? A irmã lá, aqui. Ó, um excelente tema, nós estamos lá na nossa escola bíblica, o trimestre estudando sobre tipologia bíblica. E o que é tipologia bíblica? Tipologia bíblica, ela vem da palavra do grego tupos, que significa uma marca que é gerada depois de uma pancada. Então, dá uma pancada, fica uma marca ali, né? Tem um acontecimento, fica uma marca ali. Um golpe para imprimir, uma figura que é formada a partir de um golpe. Tipo, né? Tipologia de tipo. Tipo é uma figura, uma pessoa ou um ambiente ou uma situação no Antigo Testamento que prefigurava a pessoa e a obra de Jesus. Então você vai ver na palavra, e é muito gostoso estudar tipologia, por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo. Você vai ver nos sinais do Antigo Testamento que vai jogando para Jesus. Por exemplo, o povo murmurou, Deus mandou castigo, um monte de serpentes mordendo e matando o povo no deserto. Lembra disso? Aí Moisés foi lá interceder. Qual foi a ordem que Deus deu para Moisés?
Ele tinha que levantar o quê? Uma serpente de bronze, e todo mundo que olhasse para a serpente ficaria curado. Jesus, lá em João 3, quando ele vai falar sobre isso. A serpente levantada era um tipo do que Jesus teria que padecer, a cruz, levantado no madeiro, para que todo aquele que olhar para a cruz pudesse ser salvo. Você vai ver aquela cerimônia que Deus fez lá no Gênesis, quando ele mata um animal para tirar peles, para cobrir a nudez de Adão e Eva, é um tipo da questão de salvação, quando alguém inocente tem que morrer para cobrir nossos pecados. Isaac, a experiência de Abraão, de ter que oferecer seu único filho, é um tipo de que Deus, quando Deus oferece, Jesus sendo o seu único filho, né? Então você vai ver, José é um tipo de Cristo, né? Foi rejeitado pela sua família, foi vendido, foi abandonado, depois ele se levanta como um governador. Não está lá em Filipenses que a Jesus, que veio como servo e se humilhou, e Deus lhe deu o nome acima de todo nome, não foi assim? José é um tipo de Cristo. Josué, Moisés, Jonas. O próprio Jesus não usa o exemplo do sinal de Jonas? 3 dias lá no ventre, um tipo de Cristo, né? Então, estudem tipologia, é muito legal, é muito gostoso, abre o entendimento. Mas por que eu estou falando tudo isso e por que eu usei o texto de João capítulo 2? Porque o texto das bodas de Caná é uma tipologia do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui, e nós vamos ver isso um pouquinho, é uma tipologia. Também uma tipologia. Veja, uma coisa que você precisa observar é que a questão de casamento, e hoje muito atacada, né, pela sociedade, o casamento é aquilo que Deus colocou, mas o mundo começa com um casamento de Adão e Eva, né, e vai terminar com um outro casamento do noivo Jesus com a noiva, a sua igreja, nas bodas do Cordeiro. Você vai ver muitas questões acontecendo na Bíblia, na questão de casamento. Você vai ver a própria questão envolvendo o profeta Oséias, que o Senhor manda ele pegar e se casar com uma mulher, uma meretriz, para simbolizar a prostituição do povo. Então, o casamento nas Escrituras tem algo muito profundo. E não é à toa que o primeiro milagre de Jesus vai acontecer aonde? Numa cerimônia de casamento. Não seria mais impactante se ele ressuscitasse um morto? Vamos pensar aqui a turma do marketing. Pensa no ressuscitar um morto, é instagramável. Jesus já ia conseguir mais de 150 milhões de visualizações se ele tivesse ressuscitado um morto. Se fosse 2, então, numa tacada só, Jesus já estava lá no Fantástico, sendo entrevistado como alguém que estourou nas redes sociais. Verdade ou mentira? Mas Jesus vai aonde? Num casamento. Ele escolhe ir num casamento e poder fazer este milagre. E o que o Espírito Santo tem a ver com tudo isso, e essa questão da promessa e essa questão da transformação? Em primeiro lugar, meus irmãos, essa questão do casamento em si, há um problema sério, que é a questão do vinho, e que falta vinho. E para o judeu, faltar vinho num casamento era um pecado capital. Era uma coisa que ia acabar com a reputação do pai da noiva para sempre. Ele ia ser mal visto, teria que mudar de cidade, porque sempre iam lembrar disso. E o vinho para o judeu simboliza o quê? O que simboliza o vinho para o povo judeu? Alegria. Vinho significa alegria. Vinho significa, a falta de vinho significa a falta de alegria. E esse é o primeiro ponto dessa tipologia, daquilo que não pode faltar num casamento, como não pode faltar de alguém que tem o Espírito Santo. Alegria. E a Bíblia está repleta de textos que nos sinalizam isso. Por exemplo, Lucas 10, 21. Naquela hora, Jesus, cheio de alegria pelo Espírito Santo, disse:
Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e ocultos e as revelaste aos pequeninos. Atos 13, 52. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Romanos 14, 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, e você sabe o restante. Queridos, estar no Espírito Santo, e quando você tem o Espírito Santo, não quer dizer que você não tenha problema, não quer dizer que você não tenha luta, não quer dizer que você não tenha dificuldade, mas a sua vida tem que ser plena de alegria. Como diz Neemias, a alegria do Senhor é a nossa, e gente, de coração. Tem gente que a gente fica olhando e perguntando, né, pastor, assim, nossa, a pessoa parece ter um pé de limão em casa, mas é um azedume, mas tudo está ruim, e tudo reclama, e que não sei o quê, e que o culto atrasou 5 minutos, e que papapá, e DDT. Eu não estou nem entrando pelo viés da murmuração. Eu estou entrando que às vezes a pessoa, a fisionomia dela, se olha assim, carrancuda, fechada. Aí você fica pensando, mas cadê o Espírito Santo da alegria nessa pessoa? Igreja, presta atenção. Vocês querem ser uma igreja interessante, né? A gente, né, aquilo que eu falei agora, não, a gente quer uma igreja do mover do Espírito, a gente quer vir e sapecar, e não sei o quê, e tremer, e o Espírito Santo vem, mas aí chega um convidado, ninguém é capaz de ir lá e dar um abraço nele e dizer assim, seja bem-vindo. Ninguém é capaz de chegar sorrindo assim para a pessoa, demonstrar alegria, ceder o lugar, olhar. E a gente acha que essas coisas, né, é do Espírito Santo, mas coisas simples e pequenas que o Espírito Santo está movendo, a gente não faz. Então, a manancial quer ser conhecida como movida pelo Espírito de que forma? Uma forma passageira e momentânea para ficar no vídeo, para sair numa foto, ou uma forma profunda e real, que vai fazer sentido lá na segunda-feira, quando aquela pessoa que você foi e abraçou e demonstrou uma alegria, ela fala assim, eu preciso ter aquela alegria daquela irmã que me abraçou naquele dia no culto. Eu ouvi o testemunho daquele irmão, eu sei que não está fácil, mas tem um sorriso, eu quero entender por que ele está sorrindo, mesmo passando por tanta luta. Será que ele é falso? Será que ele é hipócrita? Não, ele é cheio do Espírito Santo que traz alegria. Quando Jesus escolhe um casamento e ele vai lá para suprir algo terrível que estava para acontecer com o vinho que simboliza alegria, ele está querendo dizer para nós hoje, olha, o Espírito Santo tem que transformar a sua vida, e aquilo que você era ruim, não importa o que você tenha passado na sua vida, não importa o que você traz do seu passado, não importa se as pessoas estão falando mal de você, não importa se está cheio de problema, eu posso transformar e te trazer uma nova alegria. E é por isso que você será reconhecido. Tive a oportunidade de pregar, pastor, pregar não, quando eu estava lá no Espírito Santo, morando lá entre 2015 e 2017, me chamaram para falar na Federação Espírita de lá da cidade. Ia ter um grande evento, e aí me chamaram para falar sobre intolerância religiosa e paz. Aí quando o pastor da minha igreja falou, pastor, você quer ir lá falar, tal, não sei o que, eu falei, vou. Aí eu aceitei. Aí depois eu pensei, o que eu vou falar? Porque uma coisa é eu pregar aqui para os irmãos, aí eu abro a Bíblia e mando ver. Mas lá, ia falar, eram 3 pessoas. Eu acho que uma pessoa do candomblé e uma pessoa acho que do judaísmo. E eu ia ter 20 minutos para falar, cada um ia ter 20 minutos para falar. E era um auditório grande, eu falei assim, gente, eu não posso ofender, eu não posso ir lá puxar sardinha para a minha religião, não é? A propósito, eu vou falar de intolerância religiosa, eu vou causar uma briga lá dentro. Aí eu saio de camburão, e aí eu fui orando, falei, Senhor, mas eu também não quero ser ecumênico, eu não quero negociar com a verdade, eu não quero
falhar na oportunidade que o Senhor está me dando. Então eu gastei um tempo em oração, pedi para a Agatha orar, e aí eu fui produzindo o texto, e Deus me deu a seguinte direção. Falei assim, saudei toda a bancada, saudei a presidente da federação, saudei todos os presentes, falei assim, falar sobre intolerância religiosa. Eu poderia vir aqui e falar das nossas diferenças. Poderia vir aqui, abrir a minha boca e, por exemplo, atacar os católicos e dizer que Maria não salva, que só Jesus Cristo salva, porque Pedro diz que está lá, não importa outro salvador, senão... E fui falando. Não sei, e fui fazendo toda essa parte assim, mas numa boa, sem atacar. Mas falei, esse não é o caminho. Nós temos que nos respeitar. Até porque todos nós vamos dizer que a nossa é a certa. Não adianta dizer que é só um Deus, porque não é. Que todos os deuses levam, não leva. E a gente sempre vai puxar a sardinha para nosso. E o outro está errado, a gente faz isso. E o pessoal lá me olhando assim. Eu falei, mas sabe então o que vai fazer a diferença? E qual é a dúvida? Isso eu falei lá. A dúvida é o poder. Se a sua religião é a certa, o que você prega tem que causar poder na vida das pessoas. Então, você que é católico, viva e leve poder na vida das pessoas. Você que é budista, leva poder. Leva poder. É o poder que vai fazer a diferença de quem está certo e quem está errado. Aí encerrei, aplaudi. Depois vieram me cumprimentar. Pastor, gostei da palavra. Que palavra sensata, que não sei o quê. Falei, Deus seja louvado. Por que eu trouxe isso aqui agora? E isso eu vou falar amanhã, na pregação de amanhã. Então, se você quiser... Você amarrou a galera aqui, esse é o problema de você me trazer. Você amarrou eles, porque eles vão ter que vir amanhã. Agora você me traz para pregar hoje, o pessoal vai fugir amanhã, porque... A igreja de hoje está sem poder. Sem poder. Nós estamos muito no oba-oba. Nós estamos muito em realizações de eventos. Mas o que vai autenticar a nossa palavra, as pessoas vão olhar para nós. Entre o que você está falando, é o que você está vivendo e vivendo com poder. Então, você quer falar um Deus que transforma, você quer mudar a sua vida? Viva a alegria! Faça as pessoas olharem em você e ver uma alegria em você que transborde. Não importa as dificuldades e as lutas. Seja feliz, seja alegre. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, os produtos da oliveira mintem, nem haja gado no curral. Todavia, eu me alegro no Senhor, o Deus da minha salvação. Precisamos viver e deixar a hipocrisia de lado. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Essa igreja não tem que ser uma igreja feliz e alegre, porque tem um templo 4 vezes maior, porque tem 30 equipes de louvor, porque tem... Não, essa igreja tem que ser uma igreja feliz. Por quê? Porque o Espírito Santo está nela. Mesmo com as suas lutas, provas e tribulações, há um sorriso, uma presença do Espírito que alegra. Então, unção do limão, sai em nome de Jesus. Vou recomendar ao pastor William, começa a distribuir tesoura para o povo aqui. Tesoura mesmo. E quando tiver um irmão azedo, eu vou podar você, ó. Ó, pastor, vou cortar, sai fora. Não. Irmãos, que poder do Espírito é esse que não pode transformar? Pastor, então quer dizer que eu tenho que estar rindo quando eu quero chorar? Não. Você quer chorar, você chora. Na casa do Pai nós temos liberdade. Tenha discernimento do que eu estou falando aqui. Você vai ter um momento que você vai estar amargo, você vai entrar amargurado, como Ana entrou no templo amargurada. Só que nós muitas vezes estamos como Eli. Não temos condições de discernir quem está amargurado e precisa se derramar diante de Deus, e já estamos julgando e dizendo, ó, a essa hora, ó, a manguaça ali, ó. Nós temos que ter sensibilidade e ter liberdade na casa de Deus. Então, você pode estar um momento triste por uma situação, mas não a vida inteira.
como tem gente que é a vida inteira. Aí não, né? Então, quando Jesus fala e trabalha a questão do vinho, a alegria que é o Espírito Santo, testificado em Jesus, nos apóstolos, nos textos que nós lemos aqui. Uma segunda questão da tipologia do texto que envolve o Espírito Santo é exatamente o fato do casamento. A cerimônia religiosa é uma tipologia ali que projeta o Espírito Santo. Vou dar algumas referências para poder comprovar isso. Primeiro, Efésios 5:25. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Quem é o responsável por preparar a noiva? Quem? Vocês estão aí? Ou vocês foram arrebatados pelo Espírito Santo e eu fiquei? Ixi, aí lascou. Meus irmãos, é o Espírito Santo que purifica e santifica, sim ou não? O casamento vai acontecer com uma noiva sem mancha, sem ruga, ou coisa semelhante, sem mácula, como diz outra versão. Quem é que está trabalhando para que a noiva não tenha mancha, ruga e mácula? O Espírito Santo. É Ele que está preparando a igreja. Veja 2 Coríntios 11:2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus, pois eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como virgem pura. Quem é o responsável de preparar a pureza da igreja para o noivo? O Espírito Santo. E olha que interessante que o Espírito Santo, nós falamos de santificação, falamos de tudo isso, estamos esperando o arrebatamento, mas não entendemos o que está acontecendo, que nós temos que estar prontos. E vou falar uma coisa para os irmãos. E pastor, eu te dou total liberdade, se o que você pensa for diferente, só não faz na minha frente, deixa eu ir embora, aí você pode desfazer e corrigir o povo. Me corrigir e instruir seu povo. Eu, Lucas Ferreira, sem base bíblica nenhuma, mas hoje, olhando a igreja de Cristo, a sensação que eu tenho é que se o arrebatamento acontecesse hoje, algo em torno de uns 20 a 25% seriam arrebatados. Porque a igreja não está pronta e não está se preparando para o arrebatamento. Não está. Há um inchaço na igreja, de pessoas que estão ali, às vezes sem nem saber, crentes que não frutificam, crentes que vão ouvir naquele dia, nunca vos conheci, nunca vos conheci. E prova disso é o nosso despreparo em entender, porque, irmãos, vamos lá, nós queremos ser arrebatados. Quem morre já está na eternidade aguardando o julgamento, sim ou não? Tem como mudar essa situação dessa pessoa? Dá para fazer alguma coisinha aqui para ela ficar mais santificada lá no embaixo da terra? Não, acabou. Acabou, vai ser julgada. Então, mas nós não morremos, nós estamos aqui aguardando, queremos subir. E aí a gente tem que se santificar. E o Espírito Santo é que santifica, mas nós não nos relacionamos com o Espírito Santo. Nós não temos intimidade com o Espírito Santo. Você se olha no espelho e você é a mesma pessoa. Aquela questão de que quem está escrito nova criatura não existe para você. Você continua irritado, você continua nervoso, você continua azedo, você fala palavrão, você xinga o cachorro, você chuta o gato, você faz não sei o quê, seus filhos não é... Sim ou não? Você não persevera, você não dá bom testemunho, você não dá o dízimo. Deixa eu ver. Até engasguei. Não obedece. Como que fica isso? Eita. Não estamos dando frutos de arrependimento.
O que só mostra de uma vida completamente distante do Espírito. E isso é muito sério. Porque o Espírito Santo, um dos seus papéis é preparar a igreja para se encontrar com o noivo. João 3, e esse aqui é João 3, 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Quem é o amigo que prepara, que está com o noivo? O Espírito Santo. Esta é a minha alegria que agora se completa, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Ele dá o Espírito sem limitação. Então veja, Jesus traz a um casamento não só os seus milagres, não só a forma dele se apresentar como o Messias, o Filho de Deus, mas também para fazer uma tipologia daquele que viria lá em Atos, o Espírito Santo. Apocalipse 19, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhes a glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Quem é que deixou a noiva prontinha para entrar e agora se encontrar com o noivo? Uma noiva tem condições de se arrumar sozinha? Com toda aquela parafernália, aquele vestido, uma noiva pode se arrumar sozinha? Não. Sempre tem alguém lá em cima ajudando, tá, né? Quem é essa pessoa? O Espírito Santo. Agora ela está pronta, agora vai acontecer o casamento. Tanto que no arrebatamento, quem sobe junto com a igreja? O Espírito Santo. A tribulação não tem Espírito Santo aqui. Então, se hoje já está difícil você servir a Deus com o Espírito Santo te ajudando ali, eu sugiro que você não fique na tribulação. Eduardo, vamos fazer um trato aqui. Você me autoriza, pastor? Depois dos 7 anos de tribulação, que a gente se encontrar no céu, você me fala como foi aqui com essa galera que ficou sem o Espírito Santo. Combinado? Você não falou para ele que essa é a prova de fogo do concílio dele? Que só vai ser consagrado? Não falou, não? E pior que meu pai que está assistindo a gente, um dia soltou para mim, não, eu queria ficar na tribulação para pregar. Eu falei, meu pai, não faz isso não, homem. Faz isso não, paizinho, faz isso não. Fica quietinho, sobe bonitinho, sem reclamar. Sobe, não faz negócio desse não, vai subir. Vai ficar nada não, Apocalipse 22, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber da água da vida, venha. O Espírito e a noiva dizem, vem. O papel do Espírito Santo é maravilhoso, é espetacular. E nós jogamos fora. Nós não damos a devida honra. Presta atenção numa coisa, tá? Vou fazer um alerta aqui. O culto de uma igreja sempre será cristocêntrico. Amém? Sempre. O púlpito tem que exalar Cristo, o louvor tem que exalar Cristo, sempre. Tudo é Cristo, a Bíblia é cristocêntrica, tudo é cristocêntrico. Mas isso não impede que eu adore o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também é Deus. Adore o Pai. Que eu introduza, que eu coloque, que eu fale, que eu entenda o papel dele. Isso não impede que nós o busquemos, que nós demos liberdade. Gostei do que você falou. Passei aí, o senhor tem liberdade, faz o que o senhor quiser aqui. É isso aí. Ele está aqui entre nós, ele tem que ter essa liberdade, na sua casa. Comece a entender o Espírito Santo como alguém para você se relacionar. Fala com ele, vai dirigindo, começa a conversar com ele, vai orando. Não precisa de formalidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Não, para com isso. Para de bobagem. E aí, beleza? Ó, dormi mal pra caramba, fiquei bravo com você ontem, ó. Daqui a pouco a gente conversa, tô azedo. A gente não conversa assim um com o outro? Para de cerimônia. Eu não estou entendendo isso. Onde o senhor quer chegar com isso? Por que aquela porta que eu estava recebendo na B fechou? Põe para fora e vai conversando. Daqui a pouco vem uma palavra, daqui a pouco vem uma coisa, daqui a pouco... Você vai entendendo como funciona. Comigo, o Espírito Santo, para falar comigo, ele põe kimono.
Comigo o Espírito Santo é meio jiu-jiteiro, ele vem na jugular, dá voador em mim. Então eu falei, tá bom, beleza, tá bom, entendi, já captei, já compreendi. E é uma coisa engraçado, não sei porquê. Quando o pastor William me passou essas coisas aqui, os temas, eu fiquei orando, o que eu vou falar, Senhor, o que eu vou falar, E rapaz, pastor, o sermão que eu estou pregando agora nasceu na quarta-feira. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu acordei, era 3 horas da manhã, com o sermão inteiro na minha cabeça. Isso nunca tinha me acontecido. Do nada, eu não acordei aquela coisa assim, onde eu estou, tal, não sei o quê. Eu acordei sonolento, mas acordei pensando no texto de João 3, bodas de Caná, e não sei o quê, e tipologia. Tanto que eu tive que ir no banheiro, vou escrever, pus o celular, depois eu vou trabalhar melhor. Mas a espinha dorsal do sermão, eu falei, mas o que o senhor quer com isso, Espírito Santo? Isso nunca tinha me acontecido, de acordar uma coisa assim, vim. Falei, o que o senhor quer falar com esse negócio? E pus no papel e fui estudar mais um pouco, fui caçar uns textos, fui ver, fui orar, e está ali. Quando você se coloca na dependência, Ele faz do jeito que Ele quiser. Você pode ficar horas, você pode acordar, você pode não sei o quê, vai para... Ué, Paulo não falou isso? A gente ia fazer, olha que interessante, nós íamos fazer uma viagem missionária, mas nós somos impedidos pelo Espírito Santo. Que Espírito Santo mais maluco é esse que não quer deixar eles fazer viagem missionária? Não é que ele é maluco, ele é Senhor e ele é soberano e a igreja é dele, a obra é dele. Ele fala assim, não vai, não vai. Tem motivo, tem. Não questione, só obedeça. Só obedeça. Ele está conduzindo essa igreja para ir para essa direção? Vão para essa direção. Agora só um detalhe, presta atenção. A boca que ele vai usar é daquele homem de azul ali, ó. Levanta aí, homem de azul. Esse pequenino homem aí, ó. Que parece um filisteu. Pode sentar. Pode sentar. Você sabe por que eu brinquei assim? Porque eles fazem piada lá comigo assim, parece um filisteu. Aí quando eu vejo alguém maior que eu desconto. Eu estou na carne agora, depois eu confesso, se precisa me perdoar, mas eu desconto na brincadeira. Ó. Ele vai usar aquele homem, ele vai usar o baterista que é pastor, ele vai usar o outro pastor ali, ó. Ele vai usar os servos dele, os demais pastores que aqui estão. Então, quando esses homens, em algum momento, abrir a boca aqui, para falar algo para a igreja, e vocês entenderem, porque ele vai testificar na igreja, obedeça, porque é o Espírito que está falando. Obedeça. Por mais louco que seja, se o pastor convocar, irmãos, vamos vir orar às 6 da manhã, venha orar às 6 da manhã. Deus colocou algo no coração, venha às 6 da manhã. 6 da manhã. Aquela campanha que eu mandei para pedir ajuda, nós estamos na igreja lá querendo fazer uma campanha de piano, comprar um piano. Estamos com uns projetos musicais lá. E Deus nos deu a seguinte estratégia. Primeira estratégia. Nós vamos pedir, dá-se-vos-á, busca. Vamos bater em porta, vamos bater. Vamos divulgar, vamos colocar na rede, o pessoal espalha. A gente não sabe onde o Espírito Santo vai chegar com esse negócio. E mandamos, então mandando, eu mandei para os meus contatos, o pessoal da igreja mandou também. E foi algo que colocou no meu coração. Eu cheguei para o conselho, nós estamos lá, com uma outra pega lá, eu falei assim, irmãos, não vou. A gente acabou de fazer uma campanha lá para colocar piso em 2 salas. Lá. Eu falei, eu não sou uma campanha em cima da outra, ficar sobrecarregando o povo. Não. Então, mas a gente quer muito, e a gente está com o desafio de tentar para o Natal. Colocamos um alvo lá de 15 mil. Para a nossa igreja, nossa realidade, isso talvez leve 2 anos. Nós somos simplesinhos lá. Falei, irmãos, não, vamos fazer o seguinte, vamos pedir. Depois, a fase 2, vamos chegar nos empresários da cidade. Porque o pessoal gosta. O pessoal gosta de participar dessas coisas. E outra, de quem é o recurso? Não é de Deus? Está tudo na mão de Deus. Ele só vai canalizar em pessoas e vai dar para a gente. O piano, eu falei para eles, o piano já é nosso. E aí a igreja começou a obedecer, a gente começou lá a mandar, tal. E irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes o pastor traz um desafio, pode ser até dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Nunca é sobre dinheiro. Nunca. Apesar de ter o desafio, ter que levantar valor, mas nunca é sobre o dinheiro, é sobre o poder de Deus, sobre o que o Espírito Santo pode fazer.
Contei no domingo passado, nós estamos em 2 semanas, irmãos, nós estamos em 2 semanas, e em 2 semanas, Deus mandou para a nossa igreja algo em torno de R$7.000, sem nunca ter, não saiu um centavo do bolso de nenhum irmão, só pedindo. Eles ficaram assim, ó, nós anunciamos domingo, primeiro relatório. Falei, irmãos, porque não é dinheiro. Nesse caso, é obediência. Vocês estão obedecendo o seu pastor? Vocês entenderam o que vem de Deus, o que o pastor está colocando? Aí eu compartilhei um testemunho de uma irmã, que foi minha ovelha lá de São Paulo, e ela compartilhou o seguinte, falou, pastor Lucas, nossa, não sei o que, a gente contribuiu, eu contribuí, porque ela sempre contribui. E ela virou e falou assim, pastor, quero contar uma experiência. A minha filha Mariana estava desempregada desde maio. Pastor, eu mandei a oferta, eu contribuí. 2 horas depois, ligaram para ela, dizendo que o emprego era dela. Falei, irmã, eu falei, ofertar abre portas. E eu transmiti isso aí, eu falei assim, irmãos, não é sobre dinheiro ou sobre um piano, é sobre o que o Espírito pode fazer nas pessoas, porque é melhor dar do que receber. E quem está dando, está sendo abençoado, está sendo tocado, está sendo visitado. Não é sobre dinheiro. Deus podia levantar uma única pessoa, um empresário rico, alguém, está aqui, ó, o piano, 15 mil, 20, 30, compra o que quiser, compra 10 pianos. Deus tem esse poder, mas Ele quer nos usar, e quando levanta, dá um sonho no coração do seu pastor, você abraça e vai junto, porque o Espírito está com ele, e tem muita coisa que vai vir, e que você não faz ideia. Obedeça, venha junto, participe, creia que o Espírito Santo está nesse negócio, aleluia. Terceiro ponto aqui do sermão, é a própria questão, e aí é onde eu vou, no centro do tema, a transformação da água em vinho. Não é? Que é o próprio jargão que a gente costuma usar, né? Nossa, fulano foi transformado da água em vinho, né? Para dizer uma mudança assim radical. E Deus é tão bom. E eu vou fazer agora um relato que eu pesquisei, cientificamente, não tem nada de Bíblia aqui, a ciência, a visão da ciência sobre essa questão de transformar água, passar água para vinho. Em primeiro lugar, que isso cientificamente é impossível. A ciência não tem, até hoje ninguém nunca criou uma questão para você transformar água em vinho. Senão os vinhedos já estavam tudo falido, né? Então, enfim. Mas veja, água, composto por H2O, né? 2 partes de hidrogênio e uma de oxigênio. E o vinho? Água mais etanol, mais açúcares, mais ácido orgânico, mais taninos, mais antocianinos, ésteres e centenas de compostos aromáticos. Agora veja, para converter água em vinho, olha o que precisaria acontecer aqui. Você primeiro tem que adicionar carbono na água, depois oxigênio, hidrogênio em porções específicas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você aceitou Jesus no seu coração e você foi selado pelo Espírito Santo da promessa, Ele não começou a acrescentar novas propriedades na sua vida? Ele não começou a te dar dons espirituais? Você não consegue lembrar o que você era lá atrás e hoje, e você talvez é uma pessoa mais completa, ou talvez uma pessoa com mais paciência, ou alguma coisa. O Espírito não foi te acrescentando algo que talvez lá fora, em curso nenhum, você nunca teria conseguido? Reorganizar os átomos para formar moléculas complexas. Quantos aqui tiveram as suas vidas reorganizadas pelo Espírito Santo? E é fácil explicar o que o Espírito faz na nossa vida para as pessoas? As pessoas entendem? É fácil você explicar o que é uma vida de dependência no Espírito? Paulo não diz que Deus chamou as coisas loucas para confundir as sábias? Não é exatamente o que o Espírito Santo faz, na mesma proporção que é algo simples, para o mundo é algo complexo, que não dá para entender. Não dá para entender. Não é compreensível. Criar compostos orgânicos e reações bioquímicas equivalentes à fermentação do suco de uva.
Um processo que normalmente leva dias ou semanas. Não é o que acontece no nosso processo de santificação? E muitas vezes o Espírito Santo está batendo em você, você tem que ficar lá de molho, ali esperando, e aí vai semanas, e vai talvez meses, e vai anos, e vai vendo a transformação, e aí acontece de novo, o seu temperamento, o seu caráter, a transformação não é instantâneo. Não é um botão liga, desliga, ele vai lá, liga, agora eu estou transformando. Não. É um processo crescente que o Espírito vai fazer, na mesma forma que o vinho precisa ser feito. O Espírito Santo vai trabalhando em você. Nada disso poderia ocorrer instantaneamente sem o quê? Inserção maciça de matéria, átomos novos. Quem está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, esse o quê? Tudo se fez novo. Você recebe coisas novas, você recebe perspectiva nova, você recebe uma visão nova. É preciso ter um controle preciso das reações químicas. Não pode ser nem mais e nem menos. Quando eu li isso aqui, já me veio na hora o domínio próprio. Domínio próprio não é uma característica do fruto do Espírito? Nem mais e nem menos. Se domine, seja controlado pelo Espírito. Energia colossal, violando a conservação da massa e energia segundo as leis de Lavoisier e da termodinâmica. Quantas vezes nós estamos cansados, quantas vezes estamos abatidos e de repente o pastor faz uma oração, o pastor faz uma visita, acontece alguma coisa, ou o próprio Espírito vem e nós temos uma força que não vem de nós. Nós queremos estar jogados, deitados, desanimados, mas o Espírito vem e nos anima e nos fortalece. Isso é mudança da água para o vinho, ou simplesmente de uma vida no Espírito. Por isso, quero provocar os irmãos. O que dentro da sua vida ainda não foi transformado pelo Espírito Santo? O que ainda não foi transformado? Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Então, eu não falo na frente, eu não vou evangelizar porque eu sou tímido. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ser tímido, mas se o Espírito Santo, se você der liberdade, se você crer e confiar, Ele vai fazer sair palavra de poder da sua boca. Mas a gente fica, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Então o Espírito Santo não tem poder. E essa covardia, diz a palavra, vai ser cobrada quanto aos covardes, não cabe. Não importa, eu não sei falar. Não importa, você não tem que saber falar. Deixa o Espírito falar para você. Isso se chama dependência, isso se chama obediência. A igreja precisa ter ousadia. Você precisa dar bando, não, mas eu não sei, não, deixa o Senhor te usar. Deixa o Espírito te usar. Confia, diga só como Isaías falou: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Espírito, e usa. E eu quero caminhar já para o final, lembrando aos irmãos da mudança de comportamento de alguns discípulos, depois que foram cheios do Espírito Santo. Primeiro que você vê a ordem, que eles receberam de Jesus para permanecerem em Jerusalém. Aqui ainda não estavam cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não tinha descido. Mas você vê, depois que Jesus está com eles, que eles não estão trancados lá no cenáculo como estavam depois da crucificação. Janela fechada, com medo. Você vê já os discípulos havendo uma mudança. E isso vai refletir lá no Pentecostes. O Pedro que estava negando Jesus ali para 1, 2, 3. Não sou eu, não. Você está se confundindo. Agora prega para uma multidão de 5.000, mais ou menos, dos quais 3.000 se convertem. Eu diria que, já ouvi um professor falando que foi a pregação mais bem sucedida de qualquer pastor. Porque 3.000 se converteram sem ter tido a necessidade de fazer um apelo. Pedro não faz apelo. Quem quer vir para Jesus? Quem não sei o que, vem, ó. Aí Pedro não fez apelo emocional. Cuidado, hein? Um carro pode atropelar. Não fez nada disso. Pedro acabou de pregar, fechou a Bíblia, sentou. E aí um perguntou para o outro: e agora? O que faremos?
E aí veio a orientação: sejam batizados. E 3.000 se entregaram a Jesus naquele dia. Poder disso. Por que nós não temos isso nos dias de hoje, irmãos? Bom, se a questão é eu não tenho instrução, Pedro não era instruído. Pedro não tinha instrução nenhuma, Pedro era um pescador. E olha como Deus usou Pedro com poder, olha a transformação na vida de Pedro. Por isso, qualquer desculpa que você levantar hoje, para dizer ao seu pastor ou aos seus pastores, eu não sirvo, cai por terra, porque o Espírito Santo tem poder e transformou a vida daqueles homens. Quando te chamarem, te desafiarem para um cargo, para uma função, não, mas eu não sei falar para a criança, coloque-se à disposição do Senhor e deixe Ele te usar. Eu nunca falei para a criança, mas eu vou lá, deixa ser cheia pelo Espírito Santo, está precisando, está tendo apelo. Pô, às vezes, né, pastor, a gente faz apelo, está precisando disso, precisando daquilo, trabalhar. Quantas, e as pessoas assim na igreja? O ar-condicionado está frio, levanta mais. É isso que a gente vem para a igreja, vai ficar olhando hora, reclamar do ar-condicionado, esperar a cantina, sei lá o quê. E a igreja precisando, os irmãos precisando de ajuda, precisa visitar não sei quem, precisa trazer os ingredientes da cesta básica, precisa fazer, e nós estamos aqui com o braço cruzado, como se aqui fosse um teatro, ou como se nós fôssemos o rei da Inglaterra, que nós temos que ser servidos. O pastor lançou um desafio, o Espírito Santo, pastor, eu não tenho condições, mas o Senhor está me tocando aqui, e eu vou. Me ajuda, pastor, me ajuda, pastora. Obedeça e se entregue ao Senhor, deixe Ele te usar. Aqueles homens fizeram isso e foram transformados. Pedro e João, quando curaram o aleijado lá na Porta Formosa, e foram confrontar a multidão com autoridade, dizendo que era por causa deles, o que aconteceu foi Cristo, o Cristo que eles crucificaram. Não estavam mais com medo de ser apedrejados, não estavam mais com medo de ser crucificados, com autoridade, com ousadia deles, não. Foram fazer curso de teologia, não, do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Pedro e João confrontando os sacerdotes no Sinédrio, na frente daqueles homens religiosos, afirmaram: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido, aleluia. Sem medo, com autoridade, nós vamos continuar pregando Jesus, nós vamos continuar falando, porque estamos vendo. Aqueles mesmos homens que também viram, mas negaram que Jesus era Filho de Deus. Vocês negaram, mas nós não podemos. Quando eu recebi aquele convite de falar lá, eu aceitei, mas eu não podia negar o meu Jesus, eu tinha que falar, eu tinha que transmitir uma mensagem àquelas pessoas. E o Espírito Santo me iluminou a colocar aquelas palavras naquele papel e transmitir. Tanto que depois eu saí, não tinha cara feia, não tinha nada, o pessoal, eu percebi a aprovação no semblante deles, porque dependendo do que eu falasse, poderia se transformar num ambiente hostil. E o Senhor me honrou ali, graças ao Espírito Santo de Deus. Eu aceitei o desafio e me coloquei na dependência dele. E ele foi glorificado naquela noite, naquela tarde. A autoridade de Pedro diante de Ananias e Safira. Sabe o que é um homem virar para aquele casal e falar assim: vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus, ao Espírito Santo. E aí cai Ananias. E aí depois de um tempo vem Safira. E você mentiu. Aí estão olha a autoridade de Pedro. Pedro falou numa fé. Primeiro que eu acho que Pedro se surpreendeu quando Ananias morreu. Não acho que Pedro tenha imaginado que fosse acontecer aquilo. O Espírito Santo foi e levou Ananias. E aí Pedro se enche de uma autoridade, de uma unção, e vira para a mulher dele e fala assim: ali estão os pés dos que carregaram o seu marido, vão levar você também. E na hora que ele termina de falar, igreja, cadê essa autoridade nos dias de hoje? O Espírito Santo perdeu o poder. Eu não estou falando para, graças a Deus, não é para sair matando as pessoas, porque eu já tinha uma listinha aqui, né? Pera um pouquinho. O Eduardo ia ser o primeiro. Eu vou falar. Eu preciso desabafar. Eu vim 3 horas aqui, esperando te encontrar. Irmãos, eu sempre fui bem recebido aqui por vocês, pastor William, tudo. Pastor William, eu quero ser convidado para o concílio desse rapaz. Irmãos, ele me colocou para dormir com a minha sogra. No mesmo quarto lá com a minha mulher e minha filha. Irmãos, meu jovem, Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro foi lá e negou Jesus. Olha, você não entendeu isso ainda.
E o pior não foi isso, eu tenho provas, pastor William. Depois ele vem e manda um áudio me chantageando, me extorquindo. Falou, pastor, ó, eu estou com isso aqui gravado, mas eu não vou mostrar para sua esposa não, viu, pastor? Não sei o quê. Então você não consegue, você pega leve. Falei, abençoado, estou numa batalha espiritual para pregar o Espírito Santo, você está aqui me perturbando. Não, mas eu, não. Brincadeira, minha sogra é uma mulher de Deus, amo minha sogra, né? Foi um momento nosso ali. Fora os torresmos que ele fica mandando para mim por fora. Pastor, orienta esse menino. Aí eu estou lá me concentrando, trabalhando, vem uma foto de um torresmo abençoado, assim. Falei, Jesus da glória, eu estou com uma maçã em cima da minha mesa. Não. Ah, irmãos, igreja, queridos, quando você olha Filipe pregando lá para o feiticeiro Simão, e depois aquele feiticeiro é confrontado por Pedro e João, porque ofereceu dinheiro para poder também ter aquele poder. Olha esses mesmos homens que estavam brigando antes para saber quem era o maior, quem era o menor no reino, agora tendo atitudes ousadas na palavra, né? Pedro curando Enéas, ressuscitando Dorcas. E eu poderia passar a noite inteira mostrando a transformação de homens simples, homens que você tem o antes e o depois, pelo poder do Espírito Santo. Igreja Batista Manancial, isso pode acontecer com a sua vida, se você falar hoje, eu quero ter um antes e depois com o Espírito Santo na minha vida. Quero encerrar citando 3 homens de Deus. Charles Spurgeon disse assim: sem o Espírito Santo não há vida na igreja. A igreja pode ter seus rituais, seus planos e sua ordem, mas sem o sopro do Espírito é um corpo sem alma. John Stott disse: sem o Espírito a igreja é apenas uma instituição humana. Com o Espírito ela se torna o corpo vivo de Cristo. E A.W. Tozer disse: se Deus tirasse o Espírito Santo da igreja hoje, 95% do que fazemos continuaria e ninguém notaria a diferença. Olha que interessante. Sinal que a igreja hoje não está dando espaço, liberdade para o Espírito Santo. Mas, continua Tozer, se o Espírito Santo tivesse sido tirado da igreja do Novo Testamento, 95% do que ela fazia teria parado e todos perceberiam imediatamente. Há uma diferença brutal de dependência e de liberdade do Espírito da igreja de Atos para a igreja de hoje, dos nossos dias. Então, Manancial, vocês querem crescer, querem ser abençoados, querem ser transformados, sejamos a igreja de Atos, a igreja que o Espírito Santo tenha liberdade aqui como teve em Atos, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se coloca de pé, irmãos.